Olá galera, vamos trabalhar agora, para estender os conceitos e as regras, algumas propriedades aí da derivada, de uma função constante. Então, a primeira aqui que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje vai ser derivada do produto de uma função f por uma função constante, tá? Então, seja f uma função derivável, então eu sei que ela é derivável, eu sei que, todos os pontos dela possuem derivada. E ser uma constante, então uma constante real lá, tá? Então, c vezes f de x, a derivada, de c vezes f de x, daí eu coloco esse linha aqui porque eu estou falando da derivada dessa função, é igual a c vezes a derivada da função f de x. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu posso pegar essa constante c, deixá-la quietinha, multiplicando e calcular só o outro fator onde aparece, a minha variável x ou a variável que estiver em jogo aí, você imagina que eu tenho lá a função x elevado a 3, tá? Imagina que eu pego uma função assim, 2 vezes x elevado a 3. Esse 2 eu posso deixar quietinho e multiplicar no final e calcular só a derivada de x elevado a 3, tá? Vou justificar isso aí, vamos fazer uma demonstraçãozinha aqui rápida. Então, eu tenho c vezes f de x, isso aqui, ó, coloquei em colchete linha, significa o quê? Que eu estou calculando a derivada dessa função, que é o produto de uma constante por uma função f de x. Galera, vendo assim, parece ter muito bonitinho tudo. A questão é vocês identificarem isso nos exercícios, Essa constante multiplicando essa função. Que função é essa? Aí, a ideia é praticar para estar identificando essas funções. Então, por definição, pela segunda definição de derivada, eu tenho c vezes f de x mais h menos c vezes f de x sobre h tendendo a zero. Note que eu tenho c nas duas parcelas do numerador. Então, eu posso colocar o c em evidência aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Seleciona tudo, não. Vou colocar o c aqui. Vou só colorir o c aqui. Vamos ver se eu consigo selecionar. Consegui não. Quero só o c aqui, ó. Então, ó, coloquei o c em evidência. Então, vai ficar c vezes f de x mais h menos f de x sobre h tendendo a zero, limite disso. Então, eu tenho aqui o c é um fator e f de x mais h menos f de x sobre h vai ser como se fosse o segundo fator, tá? Então, eu tenho o limite do produto, eu posso separar no produto dos limites. Então, eu posso pegar esse c e calcular o limite dele separado. Limite de c quando h tende a zero. Esse limite a gente sabe que é c, que o limite da constante é a própria constante. Vezes, aí eu vou pegar o outro fator, que é o resto da expressão, e calcular o limite dele separadamente, tá? Então, vai ser o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Mas note que esse segundo fator, esse segundo limite, ele é exatamente f' de x, a definição de f' de x, tá? Então, no lugar dessa expressão, eu vou colocar f' de x. Então, vai ficar limite de c quando h tende a zero, que é o c mesmo, vezes o f' de x. E aí eu demonstro que eu não preciso ficar preocupado com esse número. O que eu faço com esse número que está na frente de uma função, digamos assim, tá? Deixo ele quietinho e multiplico no final. Agora, essa derivada aqui, ó, essa segunda propriedade, digamos assim, é a derivada da soma ou diferença entre duas funções f e g, tá? Em símbolos ficaria assim. Eu tenho f de x mais g de x, a derivada disso, Então, a linha aqui é igual, eu posso calcular separado, parcela por parcela, f' de x mais g' de x. Então, agora, eu posso pensar em funções em que tem a soma e subtração das minhas funções aí, tá bom? Posso imaginar que pego uma função que tem somas ou subtrações e pensar que cada parcela é uma função e derivar separadamente, tá? Porque a princípio, antes de provar essa propriedade, como é que eu derivo um polinômio? Não sei, Um outro comentário que eu tenho para fazer aqui é o seguinte:
o limite, né, da soma de duas funções é a soma dos limites, né, de cada função, tá? Se isso vale para limite e como a derivada é um limite, então é bem razoável a gente pensar que poder separar a soma e calcular a derivada em cada parcela seria bem aceitável, né? Seria razoável pensar nisso e a gente vai provar que isso realmente é verdade. Então aqui eu vou fazer aqui para soma, para subtração, né? Vai ser análogo, só ajeitar aí o que a gente quer, mas a ideia é a mesma. Então a derivada aqui da soma de f de x mais g de x vai ser igual ao limite, eu vou usar a definição. Só que quando eu jogar f de x mais h mais g de x mais h, então tem que substituir o x por x mais h, menos f de x mais g de x. Então tá aqui, ó, bonitinho, a substituição de x mais h aqui, ó, tá? Tudo bem aqui nessa primeira parte aqui. E agora, o que a gente tem? Vão ajeitar aqui, como eu tenho parcelas, tá? Vão ajeitar aqui o seguinte, f de x mais h, aqui eu tenho menos. Quando eu tirar o cochete aqui dessa expressão aqui, vai ficar menos f de x menos g de x, tá? Então eu vou agrupar aqui, ó, o f de x mais h menos o f de x, tá aqui no primeiro cochete, tá? Eu fiz associativa, gente. Para soma, associativa é válida, né? E agora eu vou juntar, vou associar o g de x mais h com o menos g de x. Então tá aqui. Quando eu olho para essa expressão toda aqui embaixo, essa aqui, ó, selecionei aqui, eu tenho uma fração com a soma no numerador. Eu posso separar isso em duas frações, mantendo o denominador h em cada uma delas, tá? Então eu posso separar isso aqui em duas frações. Normalmente a gente faz o caminho inverso, né, quando a gente está resolvendo soma de frações. Eu tenho f de x mais h menos f de x sobre h, tá? O limite disso quando h tende a zero, mais... E aí, como eu tenho o limite da soma, eu posso separar na soma dos limites. Então isso aqui mais o limite de g de x mais h menos g de x sobre h. Nota que essa primeira parcela da soma aqui, ela é exatamente a minha definição de f' de x. Enquanto que essa segunda expressão aqui é exatamente a definição de g' de x. Então, substituindo aqui, né, essa primeira parcela por f' de x e a segunda parcela por g' de x, eu concluo que a derivada da soma é a soma das derivadas de cada função aí, f' de x mais g' de x. Tudo bem, galera? Próxima aula eu vou trabalhar os exemplos, tá, envolvendo essas duas propriedades. Então aí termina a aula por aqui. Abraços a todos, bons estudos e até a próxima videoaula.